Então, oi pessoal, me chamo Yasmin, né? Trabalho com dependentes e codependentes químicos e hoje eu vou trazer aqui a palestra que eu costumo dar. Obviamente, essa não é uma palestra fixa, eu sempre acrescento coisas, eu sempre vou aumentando aí de acordo com a quantidade de conteúdos que eu vou consumindo, aprendendo, conforme eu vou melhorando o meu aprendizado, né? E eu preparei aqui uns slides onde eles mostram ali uma boa parte do que você precisa saber acerca das drogas, para que você tenha ali um conhecimento base, né? Esse, digamos que é o básico do básico, é o que todo mundo precisa saber, né? Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar os meus slides, eu vou tentar editar esse vídeo e, enfim, e compartilhar aqui os slides, mas não é uma coisa garantida, não é de certeza que isso vai dar certo. Então, o primeiro ponto aqui, né, esse slide aqui de começo, de apresentação, eu tô gravando na tela do meu computador aqui para pegar bem os slides. Então, nesse slide de apresentação, né, o título dessa palestra se chama A Dependência e a Bíblia, né? Eu sou cristã e eu acredito que pode sim o dependente ser curado da dependência química, apesar de que cientificamente não há uma cura para dependência, não se fala de cura, se fala de um controle, de um novo estilo de vida, de você aprender a lidar com a dependência, né? Mas não ali um 100% de certeza de uma cura, não se fala de cura, se fala de uma forma de lidar com a dependência. Então, o título aqui é A Dependência e a Bíblia, como um dependente pode ser curado. Então, antes disso, a gente precisa entender um ponto crucial da dependência química. A dependência, ela é uma doença. Como eu falei, cientificamente, uma doença incurável. Então, na ciência, não se fala de uma cura para dependência. Não se fala de uma dependência que que tome um remédio, né? Como, por exemplo, algumas doenças que há uma cura, né? Você tá ali com dor de cabeça, toma ali um remédio e há cura para dor de cabeça. Você tá ali com dor de barriga, toma um remédio, há cura ali para dor de barriga. Então, na dependência, não é assim que funciona. Não há uma cura para a dependência. Não se fala de cura. Não. Pode haver um controle se você se esforçar para isso. E aí, nesse controle, você aprende a ter um novo estilo de vida, você aprende uma nova forma de viver e nesse novo estilo de vida, você aprende a dizer não às drogas. Tá, beleza. Entendido que é uma doença, não é ele usa a droga porque não tem vergonha na cara. Ele usa a droga. Não, é uma doença. É tanto que muitas pessoas usam a droga uma primeira vez e elas não ficam viciadas, né? Você tem que ter ali aquela tendência a se tornar um dependente. Não é só vou usar e vou ser dependente. Agora o segredo o segredo não, a história, né? O babado você vai aprender, você quer pagar esse preço para saber se você é ou não dependente? Eu não quero pagar esse preço, porque é um caminho quase sem volta, mas há uma solução. Então, é uma doença incurável. Geralmente se inicia na adolescência. Por quê? Porque o adolescente, ele tá numa fase difícil e geralmente uma fase revoltada. Né? O adolescente é revoltado, o adolescente quer tudo do jeito dele, o adolescente tá ali, né? Ele e ponto. Então, o adolescente, ele já tem um fator científico, né, neurológico, na verdade, não é nem científico, que a ciência explica, né? Quando eu falar científico, gente, é porque a ciência é que explica, né? Mas é um fator neurológico, em que o adolescente, ele não consegue atingir o mesmo grau de satisfação, de prazer que um adulto. Ele não consegue. Porque o sistema neurológico dele não está ali super desenvolvido, então ele precisa de uma ajuda, ele precisa de um incentivo maior. E esse incentivo ele tem quando ele usa a droga. Ele consegue atingir um grau de satisfação que no normal ele não atingiria, mas com a droga ele consegue. Então ele precisa, porque o sistema neurológico dele não está formado como de um adulto, tá ali em processo de formação. Só que o que acontece? O adolescente, isso acaba sendo mais prejudicial ao adolescente. Por quê? Porque o adolescente, digamos que ele não tá pronto ainda para aquilo, né? Ele não tá
ali, ele não tá pronto mesmo, o sistema neurológico dele não tá pronto para receber aquela droga, e isso acaba sendo ainda mais prejudicial. Cerca de 15% da população mundial é adicto ou dependente, né? Como eu falei, não é todo mundo que fica viciado, né? Então a gente observa no modo geral, e isso é muito, 15% é muito, né? Ser adicto, ser dependente, isso é muito, né? Às vezes a gente convive ali com um dependente que você nem imagina. Eu mesma tive inúmeros colegas de classe que estudaram comigo na escola e hoje são dependentes químicos, né? Na minha família, enfim. Então, sempre tem ali uma pessoa que conheça pelo menos um ser humano que seja dependente químico. Essa é a tendência, esse é o normal. eu já falei isso. Eu ia repetir, cerca de 15% da população mundial é dependente, mas enfim. Boa parte das pessoas que são dependentes sofrem com outras doenças. E aqui eu não estou me referindo só a doenças como, por exemplo, um câncer, né? Uma pessoa que fuma muito cigarro, ela pode desenvolver câncer nos pulmões. Mas eu não estou me referindo nem a isso. Estou falando doenças emocionais, como depressão, ansiedade, esquizofrenia. Enfim, é muito provável que um dependente desenvolva essas doenças, tá? Principalmente porque antes de você se tornar um dependente, você já tem uma dessas doenças, né? Eu lembro que eu conheci um caso de um jovem de 19 anos, e ele era dependente, né? Já cometia crimes ali para sustentar o vício, já tinha vendido tudo dentro de casa, né? Enfim, era uma situação muito triste. E eu lembro que eu perguntei para ele o que ele levou para entrar no mundo das drogas, né? E ele foi descrevendo ali como ele era triste, infeliz, assim, como que a vida dele estava destruída. E ele entrou no mundo das drogas. Então, provavelmente, ele já vinha ali com uma depressão, né? Ele estava depressivo quando eu conversei com ele, mas é bem provável que antes também ele estivesse já com depressão e ele encontrou refúgio nas drogas. Ele viu ali nas drogas a solução para ele sair ali daquela vida que ele tinha. Então é muito complicado isso. Por isso que a gente não pode dizer, usa droga porque não tem vergonha na cara. Não. Às vezes a pessoa tem vergonha na cara, mas ela está doente. E aí uma doença leva a outra. Então é importante termos esse cuidado. Entendido isso, compreendido isso, que é uma doença, que as pessoas precisam de ajuda, que não é uma coisa fácil, a gente pula para o próximo ponto aqui do slide, que é o vício. Como eu não sei se eu vou conseguir compartilhar, então eu vou descrever o que tem no slide, né? Então a gente tem fotos de chocolate, fotos de uma pessoa fumando, fotos de bebida alcoólica e internet. Muitas vezes a gente pensa que o vício é só no álcool, o vício é só no cigarro, o vício é só na cocaína, é só na metanfetamina. Não! Você pode ser viciado em internet, você pode ser viciado em chocolate, você pode ser viciado em água. Você pode ser dependente de muitas coisas, porque, como bem dito, é uma doença. Então, você pode, por exemplo, desenvolver compulsões alimentares, né? Que é considerado uma dependência. Você é dependente ali da comida, então você come compulsivamente, né? Você desenvolve muitos problemas. Então, é uma doença e você pode desenvolver esse vício em qualquer coisa, né? Quando a gente diz que 15% da população mundial é adicto, é porque hoje em dia, eu acredito que até seja mais do que isso, porque hoje em dia é considerado como adicto não só, e esse é um dado um pouco antigo, mas é considerado como adicto não só quem usa droga, mas, por exemplo, quem é viciado em chocolate, quem é viciado em internet, né? Então, são pessoas adictas. Então, eu acredito que já tenha aumentado até essa porcentagem aí, porque ela é um dado um pouco antigo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa... Calma, peraí, deixa eu ver aqui como é que funciona. E aí, vai tendo ali esse cuidado de que, peraí, tem que haver um controle aí do que está sendo feito, né? Você tem que ter um domínio das suas ações. Se você não consegue, então é bom você ficar atento, porque você pode ser um adicto, né? Tem pessoas que não conseguem ficar 1 hora sem usar celular, né? Estão ali mexendo o tempo inteiro. Eu sempre fico muito assim. Eu sempre te faço piadinha quando eu tô ali falando em público e alguém tá mexendo no celular. Porque é impressionante como você não consegue ficar atento ali, 5 minutos atento a algo. Você já quer ir lá falar, ou você já quer ir lá mexer no celular, você já fica ali balançando as suas pernas, ansiosa, né?
Enfim, então essas são características de um adicto. E você pode ser adicto não só em drogas, mas também em outras coisas. Mas nosso foco aqui hoje são as drogas. Próximo slide aí. Os efeitos da droga no cérebro. Então, depois de você usar uma grande quantidade de drogas, a dopamina, que é liberada na área tegmental ventral, conhecida como VTA, né? Aqui no slide eu consigo mostrar com perfeição onde é, né? Aqui tem uma imagem e ela mostra bem onde é essa área do VTA no seu cérebro, né? Você partiu ali seu cérebro no meio, né? Então você já consegue ver esse sistema de recompensa ali do seu cérebro. E aí, essa parte, quando você usa a droga, ela vai atingir uma região chamada núcleos accumbens, que é a região de prazer. E aí começa ali, após atingir essa região de prazer, a dopamina que é liberada ao você utilizar a droga, ela atinge o córtex pré-frontal, que é uma área de formação de pensamentos. E aí, ao atingir aqui o córtex pré-frontal, gente, eu vou tentar botar esse slide, porque vocês vão entender melhor com o slide. Então, ao atingir o córtex pré-frontal, que é a área de pensamentos, a sua mente começa a pensar sempre de uma forma para que você consiga usar a droga, né? Então, tudo que você vai fazer ali é para usar a droga. Ah, eu vou vender a minha roupa porque eu quero usar a droga, né? Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, pessoas nuas no meio da rua, usuários nus no meio da rua. E você fala, mas ele não acha isso feio? Não, porque ele entende que fez aquilo para usar a droga, né? A dopamina liberada ali para o núcleos accumbens, que aí chega depois até o córtex pré-frontal, começa a querer sempre aquele mesmo grau, né? Eu falei até aqui que no adolescente, no meu segundo slide, que o adolescente, ele é mais propenso a ser viciado e é muito mais prejudicial ao adolescente. Por quê? Porque o adolescente, ele vai chegar num grau de satisfação que ele não chegaria com nenhuma outra coisa, né? O adulto não. O sistema cerebral do adulto, ele já está formado. Então, ele pode ter aquele prazer, por exemplo, ao receber seu salário. Porque você passa um mês inteiro trabalhando e aí ele é pago no final do mês, vem ativa ali o sistema de recompensa, a dopamina é liberada. Só que aí com a droga, essa dopamina liberada vem de uma forma mais rápida. Veja, você não precisa esperar um mês, né? E também consegue no sexo, na hora de ter relações sexuais, enfim. Consegue de várias outras formas. O adolescente não consegue. Ele não tem o mesmo nível de dopamina liberado que é liberado num adulto. Então, para o adolescente é mais complicado. Ele não consegue. Então, por isso que para o adolescente a drogas é um perigo ainda maior. Então, enfim, dito isto, começa, né, dessas características, então elas começam ali a serem liberadas no núcleo accumbens, a dopamina, e aí vai para o córtex pré-frontal, você começa a agir, vem a dependência. Você começa a agir, pensar sempre para usar a droga, né? Tipo assim, não vou comprar esta caneta porque o dinheiro que eu paguei nessa caneta eu posso comprar um pouco de cocaína, ou uma pedra de crack, ou um cigarro de maconha. Eu não vou comer hoje porque eu posso vender a minha comida e para comprar droga, ou trocar a minha comida por drogas, né? Vou pegar o botijão de gás da minha casa e trocar por drogas. Gente, aqui hoje tá um pouco quente, então eu tô tomando muita água. Então, como você começa a agir de uma forma para usar sempre a droga, né? Então, acaba que você não consegue ali viver sem ela, você não consegue ficar sem ela, você sempre vai querer fazer uso da droga. O próximo slide aqui é: por que o ser humano usa drogas? Não, mas por quê? Né? Se você consegue ter prazer na droga, se você consegue ter prazer no sexo, se você consegue ter prazer ao receber ali o seu salário, se você tem prazer ao glorificar o nome do Senhor, se você tem prazer a curtir ali a pessoa que você ama,
Enfim, com inúmeras coisas. Se você tem prazer com muitas outras coisas, gente, você libera dopamina ao encerrar uma atividade que você queria muito realizar, né? Ao fazer uma viagem, enfim. Há inúmeras formas. Então, por que usa drogas, né? Por que diante desse leque de opções de liberar dopamina, por que as drogas? E aí o doutor, né, Isami Timba, que sou muito fã, queria ter tido a oportunidade de conhecê-lo, né, mas infelizmente ele já faleceu. Ele fala o seguinte: quem é feliz não usa drogas. Quem é feliz não usa drogas. Não usa mesmo. Ele diz lá no seu livro Juventudes e Drogas, se eu não me engano o nome. Quem é feliz não usa drogas. Só usa drogas quem é infeliz, quem precisa de ajuda, quem não vê uma saída em mais nada, né? Você tá ali tão no fundo do poço que não importa o que você faça, você simplesmente não vê uma saída. Você se sente escravo, né, da sua situação e você quer sair, mas você não sabe como sair, e aí você vai para as drogas. E nas drogas você tem um efeito de alucinante, um efeito de alucinação. Então você esquece os seus problemas e você vive num mundo criado na sua própria mente. Então você já começa a fugir dos seus problemas. A droga é utilizada como uma fuga para os seus problemas, né? E no livro aqui, eu vou pegar aqui um livro que eu sou muito fã também, se chama Todos Nós Temos Vícios, um caminho para sair das drogas, dos remédios e dos comportamentos compulsivos. É do Enir Pitzer, ou Peitzer, não sei, né? Enfim, e esse livro eu sou mega fã, tem até a assinatura dele, dedicatória. Eu ganhei de uma tia e ele é muito bom e pra mim é o livro base para você entender sobre drogas, né? E aqui fala a ação das drogas no sistema nervoso. E ele diz o seguinte: tristeza, isolamento, falta de amor dos familiares, né? Sensação de vazios, enfim, são muitas características para que você entre ali no mundo das drogas. E ele resume isso em isolamento, falta de conexão com as pessoas que você deveria amar e estresse. Essas são as 3 principais causas que lhe levam a usar drogas. Você não vai usar drogas porque você tá feliz. Não, você vai usar droga porque você tá super estressado, você não vê saída para liberar aquele estresse, você quer botar para fora, você quer gritar, você quer fazer alguma coisa, você não consegue. Você usa drogas. Você usa drogas porque você tá isolado, né? Na pandemia, muitas pessoas se suicidaram. O número de usuários triplicaram na pandemia, né? Enfim, então, pessoas isoladas, não tinham com quem conversar, não tinham o que fazer, usaram drogas. Falta de conexão com as pessoas em que você deveria ali ter uma aproximação, né? Então, as pessoas que moram com você, ai, não falo com a minha família, ai, não sou amiga dos meus pais, ai, não gosto dos meus irmãos, não tenho um bom relacionamento com os meus tios. Então, você começa a acumular, ai, tenho muitos problemas com a família, a culpa é minha. Volta para os adolescentes, né? Adolescente tem muito problema familiar, adolescente tem muito conflito, ele precisa de um direcionamento, ele não tem esse direcionamento na família. Então, o adolescente, ele entra ali naquele problema e aí acaba começando a usar drogas. E por fim, falta de conhecimento da palavra de Deus. Quando você conhece a Deus, não importa se você está estressado, se você não é amado por seus familiares, se você está isolado, você não vai usar drogas. Porque o seu foco é Cristo. A sua fé está firmada em Cristo. Então você não vai usar drogas. Você vai somente honrar e glorificar o nome do Senhor. Quem é feliz e serve a Deus não usa drogas, né? Modificando a frase do Isamitiba. Próximo slide é a própria Bíblia. Ela vai nos explicar que não faz sentido a gente usar droga. Olha o que diz no Salmo 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto louvarei. Deus nos ajuda e nos consola. Em momentos de aflição, o Senhor sempre será o nosso refúgio. Não importa o que a gente faça,
não importa o que a gente pense que vai nos ajudar, somente o Senhor pode nos trazer uma solução, principalmente nesses momentos de tristeza, quando precisamos de um consolo. É Deus quem nos traz a solução, é Deus quem modifica a nossa vida. Precisamos do Senhor principalmente na hora de fazer o tratamento ali contra as drogas, na hora de dizermos não às drogas. A gente só consegue dizer não às drogas quando a gente está firmado em um foco que está satisfazendo o nosso coração, e só Deus pode fazer isso. Então é isso, essa é a palestra. O último slide é trazer os nossos contatos, né? O telefone do GAD, o meu Instagram, que é Yas, LSCC. Então, os interessados, entrem em contato, nos sigam. Né? Eu tava na dúvida se eu postava isso aqui no YouTube ou no Face, ou no Instagram. Vou postar no YouTube mesmo, né? Mas eu tô muito feliz que tudo deu certo. E é isso. Essa palestra, ela foi bem resumida, como eu falei, né? Geralmente eu acrescento conteúdos quando eu vou falar ela em algum lugar. Ela dura cerca de 40 minutos, né? Aqui durou só 20 minutos, é porque agora eu tô falando outras coisas. Então aqui durou só 20 minutos. Então ela foi bem resumida mesmo, né? Mas é que eu acredito que todos precisamos conhecer ali esse mundo das drogas, precisamos entender, compreender ela e, enfim, buscar ao Senhor. Então, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tudo tenha dado certo. E é isso. Eu vou ficar tentando trazer as minhas palestras bem resumidas. Eu tenho palestras sobre vários assuntos relacionados às drogas, né? Porque eu sempre dou palestras, seja no grupo de apoio a dependente, codependente químico, seja em outros locais. Então, eu tenho já palestras preparadas. Então, eu vou ficar trazendo aqui para falar, e são muito boas, e eu vou sempre trazer o resumo do resumo, bem rápido, bem resumido, para não ficar uma coisa grande, não ficar cansativo, né? Você conseguir compreender tudo que eu tenho para dizer. Então, eu espero que tenham gostado. Um super beijo e até meu próximo vídeo.